Muy buenas tardes, hermanos. Como andam? Tudo bem com vocês? Sim, los digo buenas tardes porque justo estou gravando acá a hora da tarde. Não, já são aí mais das 5, porque o que me passou foi que por aí meus vizinhos vão saber, não? Meus vizinhos não deixam eu mentir, não? Amélia, não? Kika, quem mais por acá? Por aí, já na outra quadra, não? Que essa Graziella Kika e Amélia eu sei que estavam sem luz, não? Alguns vizinhos acá da quadra estavam sem luz, porque justo acá na frente de minha casa há um transformador, não? E estavam aí arreglando, não? Havia uma quadrilha aí de Aiza não, como... Ai, meu ouvido o nome La Luz Mala, não? Tava aí arreglando aí lá Edson, aí tava tentando acordar. Tava arreglando aí a luz. Bueno, então vocês e lá amanhã não pude gravar, não sei, turma. Por coisas minhas, não? Às vezes estou sendo coisa lá amanhã e não posso gravar. E me gusta de gravar também quando tenho essa inspiração divina, não? Quando às vezes Deus me dá palavras, pero são palavras para mim, não? Que não são palavras para compartilhar com vocês. No sentido não de egoísmo, pero foi que Deus falou a minha vida para algo para mim, não? E agora Deus ha falado a minha vida e algo para que eu predique a todos, não? Então, me gusta de compartilhar essa palavra quando Deus me habla, que é para todos, não? Ai, pastor, tanto mistério, Deus te habla tanto. Sim, glória a Deus por isso. Se não for a Deus, em minha vida, eu já não estaria mais aqui. Eu e creio que todas as pessoas do mundo, não? Se não for a Deus em nossas vidas perdem o sentido, não? E nós queremos morrer por qualquer coisa, não? Se não for a Deus em nossas vidas, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo, transformando, nos dando na segunda oportunidade, nos ajudando aí a ter boa onda, bom ânimo. E é assim, Deus ele nos ajuda. Pastor, então se Deus não ajudou aqueles que estavam em depressão e se morreram. Não, sim, Deus ajudou. O que passa é que às vezes também nós outros teremos que pôr a nossa parte, não? Nossa boa onda. Oi. É lunes, glória a Deus, e pensar a semana assim, um lunes aí, bendizido para vocês, e pensar assim, com bendições, é maravilhoso, e pensar um lunes sem luz, como eu estava sem luz, eu jogarei a Bíblia, e pensei, ler, que lindo, não? Que lindo é estar sem luz às vezes. Às vezes queremos, luz digo energia elétrica, não? A luz de Cristo teremos sempre em nossas vidas. Às vezes, a energia elétrica está aí toda hora com o celular, ou vendo a tele, ou fazendo alguma atividade, não? Que quando estamos com a energia elétrica, é só o que hacemos. Então, você pode agarrar a guitarra, não? Aí vou já tocar o piano, porque não necessita enxufá-los, não? E, bueno, isso é bueno também, não? Isabelita aqui começou a aburrir-se um pouquinho, não? Que justa já estava na computadora, não? Pero vê como são já, como é, não? Essa geração nova. Então, eu comecei a jogar com ela também fora, e ela já entendeu que... Não, igual ela já não tem problema, ela já sempre, não é que está todo dia na computadora, não? Ela já joga muito afora com nós outros. E Deus nos ha regalado esse dia hermosíssimo, esse dia... calentito, não? Eu estou com essa camperita cá, imagina, gravando a casa da igreja que é sempre mais fria, mas eu estou com essa camperita cá, não mais, e foi um dia hermosíssimo. Que maravilhoso é o dia que o Senhor nos ha regalado. Bueno, e eu quero falar de dificuldade, de problemas. Isso quero falar, porque suele passar em nossas vidas ter problema, não? Se você não tiver problema em tua vida, eu te regalo um par de problemas meu. Todos nós outros temos problemas em nossas vidas e o que mais hacemos, não? Por exemplo, o nosso cérebro, o que ele solo hace, não? Ele solo hace arreglar problema, se antecipar os problemas. Nosso cérebro
é o que hace todo momento, não? Por isso que teríamos que cuidar muito do nosso cérebro para que ele funcione bem. O cérebro, nesse sentido, estou falando de emoções também, não? Para que não pense pavada, nossa cabecita, devemos poner a palavra de Deus sempre na frente. As ensinanças de Jesus, para que não pense pavada, nossa cabecita, devemos apoiar-nos na palavra de Deus, em suas ensinanças, em todas as vezes que Ele, Senhor, nos ha regalado a bendição, trazer isso à memória, todo o que Deus Ele quer cambiar em nossas vidas, não? Temos que ter todo isso em conta, esperar no Senhor, produzir fé. Isso vai produzir fé em nossas vidas. Vamos ler o texto por suposto, derrocar na descrição do vídeo. Se encontra aí em Mateus, capítulo de número 14. 14, versículo... O relato é a partir do 22, não? Del 22 ao 33 é todo o relato. Vou ler todo o relato. Sim, vou ler todo o relato para nos ubicar em tempo e espaço, não? Ubicar um pouco como se diz, no contexto, não? O que estava passando nesse momento, para que Jesus hiciera o que ele hizo, não? Jesus sempre tem um motivo, não? E ele sempre está querendo nos bendecer, nos ajudar, nos ama, sempre nos quer bendecer. É uma lástima que não abramos nossos corações para ele nos bendecer. A mim me passa também que às vezes me cerro, não? Nós outros amamos estes problemas, nós outros nos adonhamos do problema, nos cerramos no problema quando deveríamos abrir nossos corações para que ele, Senhor, que arregla todo, arreglar um pouquinho nossas vidas. Vamos a ler e depois eu sigo falando cá, porque senão vou quedar me falando até amanhã. Bom, diz assim: em seguida Jesus hizo a seus discípulos entrar em la barca e ir delante dele a la outra ribeira. Entretanto que ele despedia a la multitud. Despedida a multitud, subiu ao monte a orar, à parte. E quando chegou a noite, estava allí solo, e a barca estava em meio del mar, assotada por las olas, porque o vento era contrário. Mas a la quarta vigília de la noite, Jesus vino a eles andando sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, se turbaram, dizendo: um fantasma! E deram vozes de medo. Pero em seguida Jesus lhes falou, dizendo: tenha ânimo, eu sou, e não temais. Então lhe respondeu Pedro e disse: Senhor, se eres tu, manda que eu vá a ti sobre as águas. E ele disse: vem. E descendendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Pero ao ver o forte vento, tuvo medo, e começando a hundir-se, deu vozes, dizendo: Senhor, salva-me! Al momento, Jesus, estendendo a mano, achou de ele e lhe disse: Hombre de pouca fé, por que dudaste? E quando eles subiram na barca, se calmou o vento. Então os que estavam em la barca vieram e lhe adoraram, dizendo: verdadeiramente eres el Hijo de Deus. Eu leí e lógico, Deus nos habla diretamente quando uno lê esse texto. É um texto histórico, não? Porque aí está contando uma história, não é um texto didático como são as parábolas que querem sacar uma ensinança nem nada. Pero é um texto histórico e dessa história podemos sacar várias ensinanças também.
Mas eu estava pensando, caramba, Jesus, o que tem a ver Jesus andando sobre o mar? Para quê? Parece que era uma demonstração de poder de Jesus, não? Um não pode pensar isso. Se vai parar para pensar, vai pensar que isso era desnecessário que Jesus andara sobre o mar. Ele, que seja, poderia ter agarrado outra embarcação, venido em outra embarcação, não sei. Pero houve um propósito, não, por o qual nosso Senhor quis hacê-lo e hacê-lo dessa maneira. Eu creio que, bueno, seria a única opção, porque quizá não tinha uma barca aí para que ele vá, outro barquito, e ele não queria ir nadando, não? E porque estava uma tormenta também. Pois bem, eu pus como o título da predicação é Com Jesus, caminho a um sobre as águas. E é maravilhoso dizer isso, e é maravilhoso predicar isso, pero há que viver isso. Como eu dizia, quizá é um milagre muito desnecessário, que cambia a nossa vida tanto esse milagre, não? Que é muito diferente de um milagre de um tipo que nasceu chueco, Jesus endereçá-lo, não? Nasceu lisiado, nasceu sem perna, não sei, Jesus, não? Nasceu cojo, Jesus lo arreglou. Nasceu cego, ou por aí quedou cego por algum acidente, ou nasceu manco e Jesus lo ajudou, nos atribui muito mais valor, quiçá. Eu estou pensando acá racionalmente, não? E quero que você pense comigo, não? Que não me julgue. Eu abro meu coração nas predicações. Sim, eu pensa que tão necessário é caminhar sobre as águas. Se eu caminho sobre a água ou não caminho, é o mesmo, não me vai cambiar muito a vida. Pero sim, a esses homens cambiou a vida. Eu já he predicado esse texto na parte de arriba, que Jesus ele despediu a multitud, e isso nos ensina muito. Nada a ver com os ministros superpoderosos de hoje, não? Os da prosperidade que diz, não, vem todos ver cá, eu vou sanar uma pessoa na hora em nome de Jesus, aí vai sana, não? E tem que ter um montão de câmera, de testigos. Jesus ele alimenta essa multitud, e essa multitud lo queria seguir, e ele escapa. Isso aqui é o escapa, não? Escapa. Como o chorro escapa da polícia, Jesus escapa das câmaras. Escapa de ser visto pelos homens. Nada que ver com os pastores superpoderosos de hoje. Nada que ver. Estes pastores youtubers. Estou falando de mim, não? Não estou falando de mim. Eu estou aqui na câmera porque creio que é uma ferramenta para bendecer tua vida, não? Quizá, se Jesus vier hoje, eu usaria na câmera, seguramente. Pero entendam o que quero dizer, não? Quando uno quer alabá-lo e acê-lo dele Deus, ele escapava disso. A gente lo queria seguir por los panes, los peces, e ele escapou. Ele saiu aonde cerca de seus discípulos, e tanto é que seus discípulos foram já pescar, a ser o cotidiano de suas vidas, e Jesus se aparta em um lugar para orar, não? E eu já he predicado sobre isso, não me vou quedar predicando sobre isso, só eu queria falar a diferença de Jesus para nós outros, não? Que queremos ser vistos pelos homens, e Jesus se apartava para orar. E de arriba ele estava orando, e de repente viu, não? Que o mar estava enfurecido, escutou o vento, a tormenta, e seguramente já de lejos viu aquele barquito, e os discípulos já sofrendo, assim, se movia todo, não? Parece até o pastor quando golpeia aquela mesa, ó, se move todo. E se movia todo. E ele foi ajudá-los. Jesus está vendo que o nosso barquito se move. Está vendo que nossa vida, vem inimigo, nos ataca e estamos assim,
Parece até o Street Fighter, não? Quando o Juguito de videojuego, não? Quando ele tinha recebido tanto golpe que dava assim, não? Jesus está vendo os golpes da vida em tua vida. Quantos golpes há recebido vós? Pero está de pé. Sim, siga firme, siga de pé. Siga em Cristo. Esperem nele. Confiem nele. E aí está Jesus, vem caminhando sobre as águas. E os discípulos se volvem loucos. És um fantasma. Quem vai caminhar sobre as águas? Mal podemos controlar essa embarcação porque as olas e o vento estão enfurecidos. E a embarcação está movendo e não podemos controlar. Se seguir assim, vamos afundar-se. É o único que nos espera. E de repente vem Jesus caminhando sobre as águas. E eles entram em pânico, em pavor. Não sei se tinham mais medo de la tormenta ou de ver Jesus e que eles gritam: não és um fantasma. E Jesus rapidamente diz: não, hijito mío, sou eu, não temais. E assim, se qualquer um de nós outros vemos um tipo caminhando sobre a água, não? Que vamos a pensar? E Pedro, isso fé, não? Pedro era um homem de fé. Mais allá de que, bueno, negócio rezou, a gente foca no malo de Pedro. Pedro era um homem de fé. E foi um homem muito usado por Deus. Era um homem de percepção espiritual de seu entorno, não? Quizá nos está faltando um pouco isso, essa percepção espiritual, de entender o que está passando em nossas vidas. O que está passando em nosso entorno? O que está passando em tua barca? Se pudermos ver nesse exato momento, todo o entorno espiritual, ángeles e demônios querendo nos atacar, ángeles de diabo, não? Diablitos aí, e os ángeles de Deus peleando a nosso favor. E Deus nos ajudando, Deus nos bendizendo, Deus. Seria maravilhoso se pudermos ver um pouco, não? Que saibamos entender muita coisa espiritual. Ou quiçá não serviria de nada, seguiríamos sem entender. E Pedro aí experimentou algo que jamais tu e eu experimentamos, não? E que jamais nadie experimentou. Caminhou sobre as águas, porque ele teve fé. Pero a fé é crer verdadeiramente, não? É crer racionalmente. É crer em que? Em la palavra de Deus. E Jesus tirou a palavra e disse: vem. E ele foi, teve fé. Pero depois a fé dele começou a quedar débil. Começou a basar sua fé em obras. Isso eu poderia falar e daria base para uma predicação tão larga. Não base tua fé em obras. Por favor. É só o que estamos aprendendo esses últimos dias, esses últimos tempos com esse evangelho ao qual estamos vivendo, esse evangelho horrível e feio se vós deixar platita cá, Deus te vai bendecer, se vós disser isso, Deus te vai bendecer, se isso é aquilo. Esse evangelho de egocentrismo, não? Esse evangelho de poner o homem como, Deus tem que te atender, porque vós existe tudo bem, tudo certo. E começar a basear tua fé em obras, começar a basear tua fé em lo que não é palavra de Deus,
Há um que está sendo usado pela palavra de Deus, não usando. Há um que usa a palavra de Deus para predicar sobre tais temas, não? Não é uma fé genuína. E Deus los bendice, e Deus lo transforma, e Deus los ajuda. E Deus aí encarnado em Jesus, isso ele caminhar sobre as águas, lo trai, levanta e hace com que ele tenha fé novamente, que ele confia. Assim Jesus quer assim em tua vida, em minha vida, acalmar a tormenta, te levantar e te hacer caminhar com ele. Isso Deus quer assim em nossas vidas. Pero basta que tu e eu queramos que Ele haga. Basta que tu e eu tenhamos tal fé. Fé basada na palavra de Jesus, que dijo, vem. E Ele te está dizendo hoje, vem. Vem que te vou arreglar os problemas. Confia em mim, que essa tormenta vai passar. Vem, que eu te harei mais que vencedor. Vem. Por isso pus o título, com Jesus, caminho a um sobre as águas. Que Deus los bendiga muito. Beijo em vossos corações. Subscríbete ao canal, ative as notificações, ponga me gusta nesse vídeo e compartilhe nas redes sociais. Se quiser oração ou quiser te falar com alguém que sabe um pouquinho aí da palavra de Deus que pode te dar uma ajuda, pode me chamar. Acá na descrição do vídeo, deixo aí meus contatos. Tchau, tchau!